Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sabadão, mais um Betis de hoje no ar. Tudo bem, Matheus Montenegro? Vamos nessa. Temos ligas europeias, temos o Flamengo também lá no Intercontinental, né? Perfeito. Intercontinental ou Mundial? Tá se adaptando, né? Intercontinental, né? É o nome oficial, né? Agora. Isso. É mundial Pois também, é. né? Se for campeão, é campeão Não mundial. deixa de ser um mundial, né? É campeão mundial, se for. Vamos que vamos, meus queridos. Cenário diferente, né? Deu uma improvisada aqui, tá, Fabermano? Estamos diferente aí. Não tô tão dentro do armário quanto comentam normalmente, né? Vamos embora, meus queridos. Sabadão, sem futebol brasileiro. Temos jogo do Flamengo, né? Mas é pela Copa Intercontinental. Estamos chegando na reta final de calendário aí do futebol brasileiro. Ligas europeias seguem, ainda bem, né? A gente vai ter uns diazinhos aí no final do ano que a gente vai ter que inventar alguma coisa, né, Fábio? Porque vai ser difícil a gente achar dica ali no dia 25. Tem a Inglaterra que geralmente não a Inglaterra para, né? salva às vezes, né? A Inglaterra vai dar uma salvada nesse final de ano. Então vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem uma quantidade boa de jogos aí, para fazer aqueles videozinhos aí com um padrão de 25, 30 minutos que vocês gostam, fazendo um belo debate e analisando os principais jogos do dia. A gente conta com vocês para se inscrever aqui no canal. Tamo pertinho, rumo aos 5 mil inscritos. Esse é um programa gratuito, coordenado e comandado por eu e Fábio. Diariamente estamos aqui. A gente conta com você aí para nos apoiar, igual a Score Bets faz conosco, né, Fábio Hermano? Score Tabs, olha aí, ó. Tabs, né? Primeira vez que eu me confundi, ó, igual a tu. Muito bem, cupom hoje 10, tá? Para você ter 10% de desconto lá no Score Tabs, nossa parceiraça, a melhor plataforma aí para análises esportivas voltada para o apostador é o Score Tabs, que já está na tela aqui, né, com os jogos deste sabadão, Matheus Montenegro. Vamos começar na Inglaterra? Vamos lá, porque temos Liverpool contra o Brighton, né? O Liverpool, 10º lugar, o Brighton é o 8º, né? O Liverpool tem uma vitória a mais até, mas perdeu 6 vezes, né? O Brighton perdeu 4. Gols marcados, times que fazem muitos gols, tá? 25 e 24, e também sofrem ali uma quantidade razoável. O Liverpool já sofreu 24 e o Brighton 21. O Liverpool em casa já tem 2 derrotas, tá? No campeonato inglês. E a equipe do Brighton, como visitante, venceu 2 dos 7 jogos. Bom, temos o Liverpool que vem de vitória, né? Fora de casa contra a Inter de Milão, mesmo sem o Salah, né? Que foi afastado, mas já vai retornar. A informação que ele foi reintegrado e vai estar à disposição para esse jogo. E aí, já dá para voltar a confiar no nosso querido Liverpool? Aqui é a sequência dos últimos 10 jogos em casa, tá? Ele não vence há 3 jogos como mandante. Cara, é capcioso confiar no Liverpool, tá, velho? Eu acho que ainda vale a pena você ter o cuidado. Vem de vitória, é verdade, e apresenta uma melhora, mas ainda é muito cedo para cravar que já é o Liverpool que todos esperavam que seria, né? Velho, o Liverpool no recorte dos últimos 17 jogos, ele tem 5 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, tá? Se você considera apenas as últimas 10 rodadas da Premier League, o Liverpool tem uma campanha de rebaixamento nesse recorte das últimas 10 rodadas. Então eu ainda tenho um pé atrás. Eu não confiaria tanto assim no Liverpool, né? E, ao meu ver, as odds não ajudam tanto, porque tem pela frente um Brighton que está melhor qualificado, inclusive, do que o Liverpool, né? Que é o 8º colocado e que tem um dos melhores ataques da competição. 25 gols marcados a equipe do Brighton, tá? O recorte recente do Brighton, né? Empate com o West Ham em casa. Perdeu do Aston Villa 4-3, jogos movimentados, né? Da equipe do Brighton, pelo menos 2 gols em quase todos eles. Né? Em casa venceu o Brentford recentemente. Enfim, mas vem de 2 jogos sem vencer também. Mas marca gol em quase todos os jogos. Né? Nos últimos 10 jogos, a equipe do Brighton marcou em 8 oportunidades, né? Na verdade, em 8 jogos, né? Foram mais do que 8 gols, mas dos 10 em 8, o ataque não passou em branco e o Liverpool, a defesa também não está muito legal. Tomou gol em 8 dos últimos 10 jogos em casa, tá? Não é nem no geral. Em casa, o Liverpool tomou gol em 8 das últimas 10 partidas. E as odds aqui, apesar do momento instável do Liverpool e uma campanha melhor do Brighton, o Liverpool é favorito. É porque é aquela coisa, né, velho? O Liverpool ele é melhor tecnicamente e espera-se que em dado momento da temporada o Liverpool vá ter uma virada de chave e volte a engrenar aí uma sequência positiva, né? Eu ainda não consigo confiar no Liverpool, como eu já destaquei, tá? E mais uma vez, eu prefiro focar no adversário. Eu prefiro focar no azarão. Não o suficiente, óbvio, para apostar numa vitória do Brighton, né? Que tem uma odd alta de 4,2, mas eu não acho que também é para tanto. Você tem 2 alternativas. Você tanto pode pegar um handicap positivo do Brighton, que seria para o Brighton perder por 1 ou 2 gols de diferença e ainda ser green nessas situações, mas eu gosto do gol do Brighton, tá? Até porque a gente destacou isso aí, o Liverpool ele vem sofrendo gol
até mesmo em casa, num grande recorte aí da temporada, né? E o Brighton tem um dos melhores ataques da competição, velho. Então você tem um golzinho da equipe visitante pagando em 33. Eu vejo valor aqui. Premier League tem jogos movimentados. Pode até ser que o Liverpool ganhe bem, mas eu acredito em um gol do Brighton. Se o Liverpool jogar a bola que sabe, ele pode meter um 3-1, um 4-1, eventualmente. Enfim, eu acho que o gol do Brighton vai sair independentemente do Liverpool voltar a jogar muita bola ou não. Muito bem. Então, para quem quiser ambas marcam, né? 1,53. Pode ser também. Também pode ser uma boa opção para esse jogo, mas de fato, então, o jogo é para você focar em gols do que resultado final. Né? Eu acho que o Liverpool ainda não passa aquela confiança, tá? Até porque o Liverpool é engraçado, né? Se a gente pegar os jogos que o Liverpool não tomou gol, foram contra Real Madrid, contra Aston Villa e contra Inter de Milão. Em tese, seriam jogos mais difíceis para ele não tomar gol, né? Mas ele tomou gol de Sunderland, tomou gol de Brentford, tomou 3 em casa do Forest, então parece que quanto mais difícil, né, o adversário, o Liverpool consegue jogar, até porque o adversário mais forte joga mais propositivo, né, então dá espaço pro Liverpool contra-atacar, enfim, talvez o Liverpool fique mais à vontade, aqui num jogo que o Brighton certamente vai ser mais cauteloso fora de casa, querer explorar contra-ataques, pode ser complicado aí para equipe da terra dos Beatles. Muito bem, falando na terra dos Beatles, o Everton, né, que também é da terra dos Beatles, vai visitar o Chelsea, tá? Jogo que será lá no Stamford Bridge, 5º contra 7º. Os dois times têm 7 vitórias, gols marcados, o Chelsea tem um ataque melhor, marcou 7 gols a mais, defesas relativamente parecidas, o Chelsea sofreu 2 gols a menos, né? Mas os dois times com média de pelo menos 1 gol sofrido por jogo. Vamos lá, vamos para o Chelsea, né? Aqui os últimos jogos do Chelsea, vem de 4 jogos sem vencer já, tá? No recorde geral, perde da Atalanta, empata com o Bournemouth, perde do Leeds, empata com o Arsenal. A última vitória foi contra o Barcelona por 3-0. Até aí ele vinha bem, né? Porque ele vinha de uma sequência boa aí de resultados positivos, vários jogos sem perder, mas aí já tá 4 jogos sem saber o que é vencer. Mas desses 4 que ele não venceu, ele marcou gol em 3. Mas assim, poucos gols até, tá, no velho, no recorte recente. O Chelsea ele tem uma defesa sólida, né, velho? É a segunda melhor defesa, terceira melhor defesa da Premier League, tá? Só é pior do que a de Crystal Palace e a de Arsenal. E o Everton faz uma boa campanha, 7º lugar da Premier League até aqui, também com uma defesa muito sólida, tá? Muito por causa do poderio defensivo. Porque, por exemplo, o Everton, ele só tem 18 gols marcados. É uma quantidade menor do que o Leeds, que é o 16º, tá? O Everton ele tem um dos piores ataques da Premier League até aqui. Se não estou enganado, deixa eu dar essa conferida aqui, ó. Ele tem o 5º pior ataque da Premier League, só que ele tem a 5ª melhor defesa. Então, acho que vale a pena você abrir o olho, eventualmente, para esse jogo aqui, para um under goals. Até porque o momento do Chelsea não é muito bom. Então, eu não acho que vai ser aqueles jogos movimentados de Premier League ali, que é um 3-3, 3-2. Eu acho que a pegada não é por aí, não, tá? Eu acho que o Chelsea não perde, mas é joguinho para, ao meu ver, 1-0, até 1-1, eventualmente, 2-0 Chelsea, eu acho que vai ficar por aí. A equipe do Everton, né, que venceu Bournemouth e Nottingham Forest, tá, nos últimos 2 jogos. Até no recorte recente, ele deixou gol aí nas últimas 6 partidas, né, até quando foi derrotado para o Newcastle pelo placar de 4-1, né? Deu uma melhorada, né? Mas é um time que também não passa tanta confiança assim. Por exemplo, tomou 4 em casa da equipe do Newcastle. Bom, vamos para as odds aqui, né? Porque a vitória do Chelsea pagou em 66, uma odd até interessante, mas o momento do Chelsea, né? Não dá para confiar muito nessa vitória, apesar de eu achar que vai sair, tá? Mas é bom ficar com um pé atrás e procurar algo mais protegido. Velho, eu acho que pode ser um empatezinho esse jogo, tá? Tô com receio do Chelsea. Tá me passando muita confiança, não. Eu acho que vale a pena se proteger. Eu não iria nessa vitória seca, não. Sinceramente, não vejo tanto valor assim, não. A menos que no ao vivo tenha a oportunidade de assistir, ver que o Chelsea começou muito bem, aí beleza. Só que só o dupla hipótese paga muito pouco. Esse é um problema, né, velho? 1,16 apenas. E aí você vai ter que recorrer a algo. Eu acredito, como eu destaquei, que é um jogo que não tende a ser tão movimentado assim, tá? Então, o que é que eu gosto para dar uma incrementada nessa odd? Você pode pegar o dupla hipótese e combinar com um under 5,5, tá? Que aí a odd já vai pelo menos ali para 1,20 e pouco, 1,30, dependendo da casa que você aposta, né? E já dá uma incrementada para você conseguir fazer uma duplinha com odd interessante para não ficar só o dupla hipótese. Como eu disse, eu não acho que vai ser um jogo extremamente movimentado. Um under 5,5 pode sair até 5 gols. Se você quiser um odd até um pouquinho melhor, eu gosto do under 4,5, tá? Eu acho que o Chelsea tem potencial para vencer o jogo, mas eu não descarto empate. Então você botaria empates na conta aí. 0-0, 1-1 e 2-2 daria green tanto no under 4,5 quanto no under 5,5.
O chance dupla do Chelsea com menos de 5,5 dá uma odd de 1,26. Com menos 4,5 tem uma odd, obviamente, melhor, 1,52. Peraí, calma. Não. Chelsea ou Everton, que seria 1,52. Chelsea ou empate menos de 4 seria 1,37. É uma boa pedida para você botar numa duplinha, tá? Eu não acho que sai 5 gols nesse jogo aí, não. Bom, agora aqui tem um jogo do esporte inglês, né? Que é o Wolverhampton, que pega o Arsenal, né? O Flamengo inglês, né? Que é o Flamengo inglês. Nenhuma vitória do Wolverhampton, 2 empates, 13 derrotas, né? Como visitante, ele perdeu 6 dos 7 jogos, tomou 12 gols, só marcou 1. E o Arsenal em casa tem 6 vitórias, 1 empate, marcou 18 gols, sofreu só 2. Enfim, é o duelo dos times mais discrepantes aí do futebol inglês, da primeira divisão. Aqui não tem nem muito o que olhar resultado, né? A gente vai ver aqui que o Arsenal tá bem. Vamos até pegar os jogos em casa do Arsenal, né? Ó a campanha, 9 vitórias dos últimos 10. E contra equipes quase todas elas, obviamente, todas elas, né, mais fortes do que o Wolverhampton. 2 no Brentford, 3 no Bayern de Munique, 4 no Tottenham, 2 no Brighton, 1-0 no Palace, 4 no Atlético de Madrid, 2 no West Ham, 2 no Olympiacos, e aí o único tropeço foi no jogo contra o City, né? Dos últimos 10, e também tem 3-0 do Forest. Vitórias e quase todas essas vitórias marcando pelo menos 2 gols. Olha o Wolverhampton aqui, 9 derrotas consecutivas, e todas essas derrotas, a maioria dessas derrotas, sofrendo pelo menos 2 gols, né? Ele sofreu só 1 do Forest, do Aston Villa, mas de resto sofreu pelo menos 2 gols em quase todas as partidas. A última vez que não perdeu foi há mais de 2 meses, quando empatou em casa com o Brighton. Velho, obrigado pela análise, diga-se de passagem. Eu acho que é mais análise de odds, né? Inclusive, a gente sempre bate nessa tecla aí quando tem confrontos assim muito discrepantes. Porque só a vitória paga muito pouco. É 1,12, né? E aí você pode entrar em 2 linhas de raciocínio. O Arsenal tem uma defesa muito sólida. Então, cara, eu até acho que você poderia pegar, por exemplo, uma vitória do Arsenal e ambas marcam não, por exemplo, tá? Não acho que o Wolverhampton vai fazer gol nesse jogo. Só que eu acho que tem um risco um pouco maior. Eu prefiro focar ali numa vitória do Arsenal com 2 golzinhos, pelo menos para dar uma incrementada de odd, tá? Ou se você quiser uma odd ainda melhor, você pode pegar o handicap também. Eu acho que o Arsenal vence por pelo menos 2 gols de diferença. Não acredito que vai ser um 2-1, até porque a defesa do Arsenal é muito boa, é a melhor defesa do futebol mundial, tá? Então meu palpite é de 2-0 para cima. Mas para se proteger mais um pouquinho, vitória com mais de 1,5 gols, você já vai ter aquela oddzinha de 1,3, que para botar numa duplinha, tá show de bola. A vitória do Arsenal é só 1,12, né? Mas 2 gols do Arsenal é 1,25, né? Então você tem aí um incremento de odd. Porque, assim, é improvável que seja apenas 1-0, né? A equipe do Arsenal, mesmo com desfalques, fez 3 fora de casa no Bruges, né? Na Liga dos Campeões, enfim, tá bem. E o ataque não marca tantos gols, né? O ataque faz 5 gols, né? 4 gols com frequência, mas entre 2 e 3 é bem comum, ainda mais contra um time bem fragilizado, que é o Wolverhampton, que na rodada anterior tomou 4 do United. E 4 ficou barato, viu? O United podia ter feito mais se tivesse aproveitado as chances que criou. Bom, La Liga, temos Atlético de Madrid e Valência, né? É um duelo aí de equipes opostas, né, na tabela de classificação, mas o Valência deu uma melhorada. É 16º, não perde a 4 jogos, né? 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. O Atlético de Madrid é o quarto, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Ataque funcionando super bem do Atlético, né? 28 gols, sofreu 15. A equipe do Valência marcou 14, sofreu 23. Em casa, campanha muito boa do Atlético, tá? 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, marcando 20 gols. E o Valência, como visitante, ainda não venceu. É mais um jogo onde temos um claro favorito, mas aqui ficar de olho, tá? Porque a equipe do Valência deu uma melhorada aí num recorte mais recente, né? Ele empata com o Sevilha, ganha o do Cartagena, que é um time da divisão abaixo, empata com o Vallecano e vence o Levante, né? E empata também com o Betis. Então, 4 aí jogos sem perder na La Liga, né? Isso, 4 jogos sem perder na La Liga, ainda tem esse jogo aqui da Copa do Rei. Então voltou a ser competitivo, né? O Valência. Cara, agora sim, pelo menos em casa, né? Em casa dá pra dizer que ele pelo menos dá uma segurada. Fora de casa, ele é um dos piores visitantes da competição, não venceu, né? Tem 3 empates e tem a pior defesa, tá? Como visitante da La Liga. Sofreu 16 gols até aqui. Ele já levou uma goleada de 6-0 do Barcelona e 4-0 do Real Madrid, né? O único jogo que ele venceu fora de casa foi pela Copa do Rei, que foi contra um time de terceira, quarta divisão, salvo engano, tá? Eu acho que é quarta divisão até. Enfim, eu foco no Atlético de Madrid, tá?
Eu acho que passa muito mais confiança. A gente tá vendo aí agora, o Fábio tá mostrando os resultados como visitante, né? E para mim é aquele típico jogo de claro favorito, tá? E a odd, ela não é tão baixa quanto eu imaginava. Eu acho que era jogo para estar essa odd até 1.2, podia estar 1.18. 1,28, eu acho que já é interessante para você botar numa duplinha, tá? La Liga, os jogos não são tão movimentados assim. A gente viu que o Valencia, inclusive, deu uma melhorada, pelo menos defensivamente, dá para dizer que sim. Né? Tem sofrido poucos gols no recorde recente. A última vez que o Valencia sofreu 2 gols foi contra o Real, lá no início de novembro. Nas últimas 5 partidas, ele sofre no máximo 1. E por que eu digo isso? Eu teria um certo receio de você apostar, por exemplo, no handicap do Atlético de Madrid, para os colchoneiros vencerem por 2 ou mais gols eventualmente. Mas só a vitória, em casa, pô, aí eu acho que vale a pena sim. É 1,28 aqui, né? Acho que também não tem muita discussão, não, né? Mercado de gols aqui, o over 1,5 paga 1,22 para quem eventualmente quer fugir de resultado final, né? Mas eu confio, tá? O Atlético de Madrid tá bem, venceu fora de casa o PSV, né? Pela UEFA Champions League, vem de um bom resultado, enfim, em casa é muito forte. Bom, Barcelona e Osasuna, mais um jogo de claro favorito, né? Primeiro contra 15º. Barcelona tem 2 derrotas na La Liga, mas em casa ele venceu todos os jogos, tá? Venceu todos os jogos, 26 gols marcados, apenas 5 sofridos, e o Osasuna, como visitante, não venceu nenhum jogo. Marcou 3 gols e sofreu 10. Nem sofreu tantos gols assim, mas é a pior campanha, tá? Entre todos os times como visitante. E chamar a atenção aqui para o Barcelona, que todos os jogos do Barcelona, ele vence e marca pelo menos 2 gols, tá? Vai ver aqui, ó, 5-3, 3-1, 3-1, 4-0, 4-2, 3-1. Aí teve a derrota para o Real 2-1, mas até quando perde, tem jogos com o over 2,5 bate em todos os jogos do Barcelona. E o ambas marcam também bate com muita frequência, né? Cara, tem uma curiosidadezinha que é meio absurda, tá? Deixa eu até só confirmar aqui essa informação que eu queria trazer exatamente, velho. O Barcelona, ele tem, tipo, a 13ª pior defesa da La Liga, tá? Tipo assim, do top 10 da La Liga, ele tem a pior defesa. Isso aí é meio bizarro, tá? É um time que leva muito gol. Nos últimos 17 jogos, o Barcelona sofreu gol em 16. Ele só não levou gol contra o Atlético Bilbao, quando foi 4-0. Todos os outros jogos ele leva gol. Eu acho que você pode, eventualmente, até abrir o olho para isso, né? O Osasuna sofreu menos gols que o Barcelona. Bizarro. Só que assim, é difícil você confiar no Osasuna. Eu digo isso para quem gosta de se arriscar um pouquinho a mais, né? A nossa metodologia aqui, eu e Fábio, já pode dar uma olhadinha nas odds? Ou tu quer ver os do Osasuna? Não, vamos passou, lá. Né? Cara, a gente tem a metodologia da segurança. Eu acho que vitória do Barcelona, acho que vem no molhado, tranquilo. Mais uma vez eu digo, podia estar até mais baixa essa odd, tá? 1,20 eu acho que tá até ok. Se você bota ali vitória do Barça com 2 gols, até porque 1-0 é dificílimo de acontecer em jogo do Barcelona, eu acho que é mais fácil você tomar head no 1-1 do que no 1-0 Barcelona, se você pega a vitória do Barça com mais de 1,5 gols, tá? E eu gosto muito, tá? O Barça é muito confiável. E para quem quiser ousar, se arriscar um pouquinho, pô, você pode pegar uma vitória do Barça com ambas marcam. Vitória do Barça com over 2,5. Eu acho que também é uma boa pedida, eventualmente, tá? Aí a outra vai ser mais alta, obviamente, mas o risco é maior. Eu prefiro o over 2,5 só em 25, nem paga, né? Tanto. É pau, né, bicho? Eu acho que o gol do Osasuna paga mais que o over 2,5, inclusive. Com certeza, 1,57. Paga 1,57, né? O over 1,5 do Barça paga 1,18, aqui é para incrementar a odd da vitória, né? Sobe ali de 1,28 para 1,27, de 1,20 para 1,27. É basicamente isso, 1,28 por aí. A vitória do Barça com 2 gols, eu acho improvável que seja 1-0 só, tá? Apesar da boa defesa do Osasuna, esse jogo é um jogo que o Osasuna ainda não teve na temporada, né? É um ataque muito forte, como é o ataque do Barcelona. Bom, temos agora França, tá? Temos Metz e PSG. A equipe do PSG é o vice-líder, tá? Tá atrás do Lens, que é a grande surpresa, né, da competição. Fora de casa, a equipe do PSG tem 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 15 gols, sofreu 9, mas pega um Lens, né? Um Metz, desculpa, que é o lanterna, né? Metz apenas 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 10 derrotas e é a pior defesa, tá? Sofreu 34 gols e vai pegar o segundo melhor ataque, que é o PSG, o Marselha, né? Tem um melhor ataque aí do francesão. E nos últimos jogos, né, do PSG, ele fez 5, tá? Na última rodada do francês contra o Rennes. Até não fez gol contra o Bilbao, fora, né? O ataque não funcionou, mas contra o Rennes fez 5-0.
É um PSG instável, né? Porque dos últimos 4 jogos, em 2 ele fez 5 gols e em 2 ele não marcou gol. A grande questão é que ele tem pela frente jogando contra o lanterna e pior time dessa Ligue 1, tá, velho? A gente tá falando de um Mets que levou 3 gols, pelo menos 3, em 8 partidas nessa temporada já, tá? Ele levou 6 do Lille, 4 do Toulouse e tomou 5 do Mônaco, que são parâmetros aí, eventualmente, até pro PSG, né? Vem de 3 derrotas seguidas, né? 3 derrotas seguidas. Então, assim, é difícil você confiar em qualquer coisa relacionada ao Nets, tá? O máximo que você pode usar aqui é você pegar um over goals, até porque o PSG não tá lá essas grandes coisas, então pode ser que pinte um golzinho do Nets também, se você quiser algo de maior risco, de maior odd. Mas, mais uma vez, eu acho que a odd do PSG, assim como o Barcelona e assim como o Atlético de Madrid, eu acho que poderia estar até um pouco mais baixo, tá? Eu acho que era jogo que a odd poderia estar abaixo de 1.2, como é a do Arsenal ali contra o Wolverhampton, por exemplo, que é 1.12 só. Aqui você já pode pegar só a vitória do PSG para botar na duplinha. A grande questão aqui é, o PSG é visitante, tá? Então tem esse realmente pezinho atrás um pouco maior. Mas como o adversário é muito fraco, velho, eu acho que você pode até dar uma incrementada na odd aí, pegar a vitória do PSG com 2 gols, ou o handicap, se quiser usar mais um pouquinho, tá? Eu acho que vai dar bom. Eu acho que o PSG ganha fácil ali, marcando pelo menos 3-0, 3-1, 4-0. Para quem quer fugir de resultado final, né, tem 2 gols do PSG, que pagam em 28. É a mesma coisa da vitória, tá? Então fica aí uma alternativa, já que a defesa do Mets é frágil, o ataque do PSG é forte, né? Mas, cara, é um jogo que eu acho que tem que ter cuidado. Eu acho que o PSG deve vencer, mas não sei. O PSG tem um jogo contra o Flamengo, né? Provavelmente contra o Flamengo, sim, né? Ou contra o Pirâmides, na final do Mundial. Enfim, talvez poupe algum jogador, né? Porque, cara, o PSG é do Catar, né? E esse Mundial é no Catar, então o PSG vai fazer força para ganhar, tá? Não vai ser aquele europeu que vai, vou passear, não. Seria feio, né? O país basicamente é dono do time. O time vai lá e perde do Flamengo ou do Pirâmides, e o PSG já perdeu esse último Mundial, né? O grandão, né? Que tem 32 clubes. Então ele não vai querer perder esse. É um time que não tem título mundial. Então, eu acho que ficar de olho aqui para a escalação, tá? Se o PSG vai poupar aí algum jogador pensando já no Mundial. Mas acho que não, porque como ele está atrás do Lens, né? Eu acho que ele não vai também dar sopa para o azar. Eu acho que ele vai até com quase todo mundo ali que ele tiver à disposição, o Luiz Henrique. Perfeito. Bom, o Campeonato Alemão, alguns jogos aqui, a gente vai destacar Leverkusen em Colônia, tá? É o duelo do 4º contra o 8º. O Leverkusen em casa tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Colônia, como visitante, tem 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Né? Um jogo ali de equipes que estão a 7 pontos, né, de distância um do outro. E aí, Matheus Montenegro, o que você gosta nesse jogo aqui? Leverkusen é meio regular, né? É meio irregular o Leverkusen, né, velho? Já tomou umas porradas aí na temporada, tomou uma sapecada do Leverkusen, do PSG, né? Vem de empate na Champions League contra o Newcastle, um jogo difícil, mais difícil aí do que esse do Colônia, obviamente. Eu confio um pouco mais no Leverkusen, tá, velho? Esse time do Colônia não passa lá essas grandes confianças. O Leverkusen em casa, ele... Jogos difíceis, né? Ele perde do Borussia Dortmund e empata com o Newcastle. Aí ganha do Heidenheim, ganha do Freiburg, aí Liga dos Campeões perde. Assim, contra os times mais acessíveis do campeonato alemão, ele venceu todos, né? Ele venceu o Union Berlin, sim, venceu o Freiburg e venceu o Heidenheim. Aí teve um tropeço aqui com o Gladbach, mas venceu o Frankfurt, por exemplo, né? E lá no início perdeu do Hoffenheim. O Colônia, como visitante, só pra gente comparar aqui, tá um retrospecto bom, tá? Visitante, ele venceu a maioria dos jogos. Só que se você pega um retrospecto geral, velho, nos últimos, deixa eu até ver aqui, 12 jogos, o Colônia só tem 2 vitórias, tá? Uma dessas vitórias foi contra o Hamburgo, que ele ficou com 2 jogadores a mais. Então, assim, é o que eu disse, não me passa lá grandes confianças não, tá? Esse Colônia não. Quando ele pega adversários mais fortes, ele tende a se complicar. Tomou 4 do Frankfurt em casa, 4-3. Tomou 4, parece que foi 4-0, né? Mas perdeu pro Frankfurt em casa, tomou 4-1 do Bayern de Munique, também jogando em casa, tá? E perdeu para o Dortmund também, só 1-0, mas perdeu. Então, jogos mais complicados ele perdeu, eu acredito que vai dar o Bayer Leverkusen, mas aqui é um jogo que a odd não é dessas tão esmagadas assim, como os que a gente vem analisando, né? Como o PSG, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, que é tudo oddzinho ali de 1,20 e pouco. Aqui tem uma cotação 1,55. Então, eu acho que você pode até eventualmente se proteger um pouquinho a mais aí no Leverkusen, tá?
Só para... Eu tinha mostrado os jogos do Leverkusen, tá? Que os jogos daquela sequência do sim, Colônia, a correta são essas, estranho, tá? Eles estão a 3 jogos sem vencer fora de casa. Sim. E eu puxei aqui os últimos 12 e ele só tem 2 vitórias. Aí é por isso que eu estranhei aquela sequência visitante. Era do Leverkusen. Bom, temos as odds aqui com o favoritismo do Leverkusen 1,55. Para uma vitória já tem uma oddzinha interessante, né? Eu acho que... Porque, cara, eu acho que eu esperaria ao vivo, para quem quiser pegar a vitória seca, tá? Para você pegar ali para o bilhetezinho e tal, o dupla com gol, eu acho que é uma boa pedida. Difícil ser 0x0, Bundesliga, a tendência de muitos gols, né? O próprio Colônia também, tá? Ó, a gente pode destacar isso aqui de positivo do Colônia. Ele marcou gol em quase todos os jogos da temporada, tá? O único jogo que o Colônia não marcou gol foi quando ele perdeu de 1x0 pro Dortmund, que aí pode ser um parâmetro para esse jogo, uma situação semelhante. Fora de casa contra o Dortmund. Foi o único jogo que ele não marcou gol na temporada, o Colônia. Então, eventualmente, over goals aí pode dar uma ajudada, né? Se você quiser uma odd mais alta do que o dupla do Leverkusen com o gol do Leverkusen, você pode botar o over 1.5 também, que aí a odd vai ser um pouquinho mais alta, né? Que é a mesma coisa que vitórias tirando 1x0 e empates tirando 0x0. De resto, qualquer dupla hipótese é ruim. Muito bem, ou até só o gol, né? Só dupla com gol, né? Do Leverkusen também pode ser uma boa ali para quem quiser se proteger nesse jogo. Bom, para fechar, temos Flamengo, né? Intercontinental. Série A italiana tá ruinzinha, tá? Não gosto dessa Série A. A gente vai ficar de fora desse final de semana na Série A. Temos aqui Sporting contra a AVS. Tá? Eu tinha botado na lista, mas a odd é muito baixa aqui do Sporting. É um jogo contra o Lanterna. Tá? Aqui, para você pegar algo, é o líder contra o Lanterna, tá? O AVS aqui. E o Sporting é o segundo, na verdade. O time tomou 31 gols, tá? Marcou 9, pior campanha, perdeu 10 jogos. Aqui, para você ter uma odd minimamente interessante para bilhete, ou é um handicap do Sporting, ou 2,5 no jogo, com vitória do Sporting, ou uma vitória do Sporting no primeiro tempo, tá? Mas você pode ficar de olho nesse jogo aqui, ou até pegar um ao vivo, né? Vai que o Sport demora para fazer um gol, fica aí um jogo também para você ficar de olho neste sábado. Mas vamos aprofundar no Mengão, né? No Flamengo, que vai pegar o Pirâmides, né? Se fosse o Atlético Mineiro, o Gustavo Scarpa ia ficar com medo, né? Desse time aí, mas como não é... Gustavo Scarpa, que é o jogador geométrico, né? O Gustavo Scarpa. Você sabia dessa? Não, por quê? Ele joga bola, se envolve com um esquema de pirâmide e gosta de cubo mágico. É verdade, boa, muito bem. Muito bem, Matheus Montenegro. Gostei muito aí da... Vou até não é piada natural, não, tá? Eu vi isso aí pela internet e só repliquei mesmo. Muito bem. Pô, eu ia procurar a risada aqui, mas perdi o time. Perdeu o time, já era. Segue o jogo. Bom, mas vamos lá, Flamengo favorito, né? Em 42 aqui, esse time eliminou o Al Ahly, né? O time lá da Arábia Saudita. Surpresa grande. Dá pra ficar com medo disso aí? Cara, para você ter um parâmetro, as odds do Al Ahly contra... É o Al Ahly, né? Eu sempre gosto de diferenciar, tá? Al Ahly é o do Egito, o Al Ahly é o da Arábia Saudita. Não é querendo lhe corrigir, não. Só pra galera não se confundir, né? As odds eram por aí, tá? E o Pirâmides foi lá e ganhou. Cara, o Pirâmides, ele não é lá essas grandes coisas, não. Eu fui dar uma checada, inclusive, no time. Boa parte dos seus jogadores é formado ali por egípcios, tá? Tem poucos jogadores estrangeiros. Então, ali é um timezinho de futebol local. Fez uma boa campanha na Champions League Asiática, né? E aí, mas não perde há 15 jogos, pelo menos. Mas no campeonato egípcio também o Mirassol faz um Mas tem a Champions também, né? A Champions... mas já... africana, correção, né? Não é asiática, não, africana. Mas aí nenhum desses times que ele pegou é o Flamengo, né? Vamos ser sinceros. O Flamengo porque, assim, tá bem Flamengo, também, né? 2 derrotas em 15 jogos. O Cruz Azul não foi lá essas grandes coisas do Flamengo, não, né? Ele contou muito com erros ali da equipe mexicana. Eu gosto da vitória do Flamengo por causa da odd. Eu acho que pela discrepância técnica das equipes, essa odd do Flamengo poderia estar mais baixa. A minha leitura é essa. Só que como é uma competição que é difícil de você parametrizar as equipes, né? E também eu acho que esse contexto do Flamengo não ter jogado lá grandes coisas e pelo Pirâmide já ter surpreendido o Al Ahly, aí por isso que essa odd tá um pouquinho maior. Mas eu vejo valor, velho. 1,42 eu acho interessante, tá? O Flamengo tem muito mais time, muito mais jogador de nome, muito mais jogador capaz de desequilibrar do que o Pirâmides, né? Então, eu focaria no Flamengo mesmo. Eu acho complicado você confiar em qualquer coisa da equipe egípcia. Mas você pode esperar o ao vivo também, se você tiver com certo receio. Para quem quiser se proteger, eu acho que é jogo para pelo menos 2 gols, tá? Porque é jogo único, né?
Pirâmides, acho que vai se lançar também, né? Acho que não vai ficar tão defensivo. O Flamengo tende a marcar pelo menos um gol no jogo, né? A defesa do Flamengo não foi tão bem contra o Cruz Azul. Acho que é um jogo ali para pelo menos 2 gols. Tá? Cara, 2 gols do Flamengo, 1,50, hein? Tem seu valor. Mas aí é melhor só a vitória. 1,42 é quase a mesma coisa. Vai que seja 1-0. Enfim. Mas é que é 2-2 também, né? Tem esse ponto. Enfim, eu acho que... dupla com over 1,5 eu acho uma boa, assim. Dupla com over 1,5 pode ser. É uma opção, para quem não quer a vitória. Perfeito. Bom, é isso. Jogos analisados desse sabadão. Vamos para o nosso bilhete pronto, Matheus Montenegro. Vamos aqui para... Barcelona vence e over 1,5. Arsenal vence e over 1,5, tá? Vitória de Barcelona e Arsenal tirando 1-0. Dos dois times, diga-se de passagem. Fomos no básico. Quem nos acompanha aqui, se você é um dos 4.900 inscritos desse canal, você já está ligado que a nossa metodologia é focar na segurança. Um bilhetezinho pronto por dia, naquelas alternativas que a gente considera mais segura. A gente tende, inclusive, a fazer uma dupla, né? A gente pega 2 alternativas que considera bem seguras e mescla para não se arriscar tanto. E o retrospecto tem sido positivo, basta você acompanhar aí os vídeos passados, tá? Eu acho que aqui é a tranquilidade, né? São os 2 jogos mais difíceis de zebrar, ao meu ver. Favoritaço jogando dentro de casa, tá? E é isso, velho. Eu acho que o PSG tem um risco um pouco maior por ser visitante. O Atlético de Madrid tem até uma odd melhor do que a vitória do Barcelona, mas o Barça é um time que passa mais confiança, né? Então eu acho que é isso aí, velho. Gosto bastante aí dessa duplinha. Tá? Para quem quiser um bilhete maior, né? Eu até colocaria vitórias de PSG e Atlético de Madrid, vitórias simples, né? Que aí vai valer para um odd 3, 4, por aí, né? Vai ser um odd bem interessante. Mas vamos no básico, né? A nossa missão aqui é dar a safe bet, né? A aposta que a gente considera mais segura. Perfeito. Para cada dia. E para a gente é vitória de Barcelona e Arsenal com pelo menos 2 gols em cada um desses jogos. Palpitão, vitória do Atlético de Madrid contra o Valência, vitória do Barça e over 1,5, né? Contra o Osasuna. Dupla chance do Leverkusen com o gol do Leverkusen contra o Colônia. Vitória do PSG contra o Metz. Quem quiser fugir da vitória, pega só 2 gols do PSG que tem a mesma odd. Chelsea-Everton, dupla do Chelsea, under 5,5. Liverpool e Brighton, gol do Brighton, tá? A equipe do Liverpool vem tomando gol em quase todos os jogos. Arsenal e Wolverhampton, vitória do Arsenal e over 1,5. E Flamengo e Pirâmides, ou Pyramids, enfim, não sabemos a pronúncia. Vitória do Flamengo, tem um over 1,5 no jogo também, tá? O dupla com over 1,5 para quem eventualmente não quer ir na vitória simples do Mengão. É isso, valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto. Tamo junto, meus queridos. Rumo aos 5 mil inscritos. Não saia desse vídeo sem se inscrever, deixar o seu like, hypar, ativar as notificações. Tamo junto, que vem o final de semana. Valeu, galera. Até a próxima.